A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Obviamente, como eu sempre digo, esses vídeos não substituem uma aula completa de EBD que nós temos todos os domingos, mas é um bom conteúdo para você que não pode estar conosco de manhã. Também é uma boa prévia para você vir preparado também para o conteúdo, vir mais familiarizado sobre o assunto. E hoje o assunto é incrível. Na semana passada nós tivemos uma aula sobre jejum e hoje nós vamos ter sobre uma disciplina que também é essencial para todo cristão, que é a oração. Meu Deus do céu. Esse conteúdo é tão recheado que é impossível nós entrarmos nos 3 tópicos que estão propostos pela nossa revista. Então, a aula está intitulada como Oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Então o autor ele foi muito feliz ao escrever exatamente essa frase, porque é uma disciplina indispensável. Como assim disciplina? É algo que você faz constantemente para você ter disciplina, para você fazer todos os dias. Nós vamos entender o porquê ela é uma disciplina indispensável nas nossas vidas. Mas eu quero ler primeiro o texto áureo e a verdade aplicada da revista. Eles ficam aqui na primeira parte, aqui, ó. Então nós temos o texto áureo e a verdade aplicada. Vamos ler juntos. Ora, quer dizer, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, muito importante esse texto e também a verdade aplicada. Para perseverarmos até o fim, é indispensável cultivar uma vida de oração, em harmonia com a palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo. É interessante utilizar a palavra cultivar uma vida. Por quê? A disciplina de oração ela começou no Jardim do Éden. Deus ele sempre vinha na viração do dia conversar com Adão, conversar com Eva sobre o trabalho que foi feito. Isso é muito interessante. Por quê? A disciplina de oração ela já foi cultivada desde a criação do homem. Então vamos para o ponto, o tópico de número 1. Porque vai ser impossível, gente, nós tratarmos todos os tópicos. Então nós vamos pegar o tópico de número 1 inteiro. Então o 1, 1.1 e 1.2. Por que vai ser impossível nós falarmos sobre os outros pontos? Somente essas 3 partes me deu 3 páginas de conteúdo. Então, para não ficar conteúdo maçante e vocês entenderem o conteúdo na íntegra, nós vamos falar desses 3 tópicos aqui. Primeiramente, nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16 ao 24. Então, abram suas Bíblias comigo. Lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16 ao 24. Que é um dos textos que está mostrando aqui na nossa revista também, ó. No tópico de número 1, ele fala do versículo de número 17. Mas vou aproveitar e vou pegar todo o tópico aqui com vocês, irmãos. Porque do 16 ao 24 ele fala não só sobre lições de oração, mas ela fala de lições que todo crente ele deve entender como importante. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo de número 16 diz: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Esse texto é fantástico, irmãos. Então vamos começar pelo começo. Então, o primeiro versículo. Então, alegrem-se sempre, o apóstolo Paulo ele diz. E o apóstolo Paulo ele diz isso como sendo uma pessoa muito sofredora.
nós entendemos que o apóstolo Paulo ele sofreu muito pelo bem do evangelho. Ele sofreu perseguições, ele sofreu apedrejamentos, ele sofreu naufrágios e de diversas outras coisas, como prisões. Mas nós vemos um apóstolo Paulo feliz, porque aquele que nos alegra, aquele que nos dá vontade de prosseguir é o próprio Senhor. Então por isso que ele fala, alegrem-se sempre. Porque algo que a vida, tentações, as provações querem fazer conosco é nos tornar pessoas azedas. Pessoas que criticam, pessoas que são negativas. Não sei você, mas eu já fui uma pessoa muito negativa. Muitas vezes nós passamos por situações estressantes no nosso dia a dia que vão nos deixando uma pessoa difícil de se conviver. Uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só enxerga o lado do negativo das coisas. Então o apóstolo Paulo ele nos dá aqui uma palavra: alegrem-se sempre. O que ele quer dizer? Irmãos, quando você estiver numa situação difícil, tente enxergar o lado positivo das coisas. Alegre-se no Senhor. Deus, ele te dá alegria. Como ele fala em Filipenses capítulo de número 3, se eu não me engano. Continuando, orem continuamente. Ou, em outras traduções dizem, orem sem cessar, que é exatamente o mesmo significado. Ele fala da importância de nós estarmos em constante oração. Mas, Lucas, eu não consigo ficar parando para orar. Mas dá para você orar. Você tem um momento do dia, fica com o seu pensamento no Senhor. Eu não sei vocês, mas quando eu estou trabalhando, eu fico falando, oh Deus, me ajuda, me dê sabedoria para resolver esse problema aqui do trabalho. Senhor, me dê graça para eu conseguir falar bem com essa pessoa. Senhor, me ajuda a fazer tal coisa. Isso você está em constante oração, em contato com o seu Deus. Depois nós vamos entrar profundamente nesse tópico. Depois ele continua, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então toda circunstância, Deus ele faz que coopere para o nosso bem. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, enxergar com zelo as coisas. É claro que uma situação difícil, no primeiro momento, nós não vamos enxergar o lado bom disso. É que nem eu já contei diversas vezes para os irmãos em uma escola bíblica dominical, falando sobre isso. Diversas situações difíceis da minha vida, eu não entendia e eu ficava perguntando para Deus, Deus, por que isso aconteceu? A resposta de Deus para mim foi, hoje você não entende, mas depois você entenderá. E hoje, depois de se passado muitos anos das situações mais complicadas da minha vida, eu entendi. Eu entendi por aquilo, que aquilo aconteceu e eu dei graças a Deus por ter acontecido. Hoje, a estrutura que me fez suportar aquela situação me fez muito mais forte para aguentar as coisas do dia a dia hoje. Então sou grato a Deus, até pelas mais difíceis provas que Ele me fez passar. Até pelas mais amargas lágrimas que eu chorei. Porque Deus ele me sustentou nos meus piores momentos. Afastem-se de toda forma de mal. Isso aqui é muito interessante. Nós vimos a aula sobre tentação, sobre provação, e nós vimos que existem coisas que nós devemos nos afastar e correr. Por exemplo, você já foi do mundo, você já foi viciado em bebida. Você vai frequentar bar? Você tem dificuldade com um tipo de pecado. Você vai ter contato com esse tipo de coisa? Você não vai. Você vai se afastar disso. Porque essa é a disciplina que Deus ele nos concede aqui. Porque a carne é fraca. Ela vai pedir. E você vai estar em contato com situações que te façam pecar? Não é isso o que o apóstolo Paulo nos orienta. E continua, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Então ele nos ensina sobre santificação. Então o apóstolo Paulo ele fala sobre aquilo que é importante para nós, para a nossa vida diária com Deus. Então, para nós perseverarmos santos, para nós perseverarmos felizes até, nós precisamos perseverar em oração. Então, essa é uma disciplina indispensável.
O apóstolo Paulo ele diz: orem constantemente, orem sem cessar. É impossível que um crente se mantenha de pé sem oração. Porque a oração, gente, ela é o contato com o Senhor. Não somente o contato com o Senhor. É impossível a gente se manter fortes se nós não tivermos contato com Deus. Então, outra coisa que eu costumo falar, para se você manter um relacionamento, seja de amizade ou seja um relacionamento amoroso, é impossível você manter esse relacionamento se você não tiver conversa. Então, como nós esperamos ter um relacionamento com Deus, sendo que nós nem conversamos com Ele? Como você espera saber de Deus, sendo que você não fala com Ele constantemente? E muitos pensam que a conversa com Deus é um monólogo. Você está lá falando, 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 e Deus não vai falar com você. Mas Ele fala com você. Ele fala com cada situação do dia a dia e sinais muitos que a gente fica desapercebido. Teve uma vez que eu estava fazendo uma caminhada na praça e eu orando ao Senhor, falando sobre algumas coisas. E Deus ele me falou exatamente, claramente isso. Fala, sabe por que você está tão cheio desses pensamentos que estão te sufocando? Porque você escolheu se encher dessas coisas. Todo excesso gera um prejuízo. E eu naquela caminhada e Deus falando comigo sobre isso. Como diversas outras vezes. Uma vez eu estava no trem e Deus falou comigo, no meu coração. Então Deus ele fala com você. Não é uma conversa que é um monólogo. Então como você espera conhecer a Deus, sendo que você não fala com Ele? E Jesus ele nos ensina isso. Em Lucas capítulo de número 6, versículo de número 12, diz: em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando. Ou seja, ele passou a noite inteira orando. E naqueles tempos, quando caía a noite, ou seja, das 17 para as 18 horas, é que começava a noite. Então Jesus ficou praticamente das 18 horas, né, se a gente for interpretar assim o texto, até de madrugada orando. Então Jesus passou mais de 8 horas ininterruptas em oração. Jesus, nós entendemos que Jesus é Deus. Se Jesus precisava tanto assim ficar em contato com Deus, e não somente de precisar, Jesus necessitava disso, tanto que ele não suportava ficar longe do Pai. O que será de nós? Então, a oração nos sustenta. A oração é a base do nosso relacionamento com Deus. Por esse motivo, muitas vezes, muitas coisas nos abalam, porque nos falta oração. Por quê? Muitas coisas nos abalam. Porque se nós mantivéssemos uma disciplina de oração, nós entenderíamos o quão grande é Deus para nos livrar e também nos sustentar nos momentos de dificuldade. Outro texto fantástico. Marcos capítulo de número 1, versículo 35 ao 39. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá também. Afinal, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Nós vamos entender que era constantemente na vida de Jesus a oração. Todos os dias ele orava por longos períodos de tempo. Que nem esse exemplo, Jesus orou de madrugada para que ele pregasse depois. Então, muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, nós nos preocupamos muito mais com os afazeres do que a oração que antecede os afazeres. Garanto para você que a oração vai te deixar muito mais capacitado para realizar aquelas coisas que você tem que fazer do que ficar sem orar. Como na igreja. Muitas vezes nós chegamos na igreja e nós lembramos: nossa, eu tenho aquilo para fazer. Muitos têm atribuições na igreja. Você que é regente, você que é secretário, sonoplasta e diversas outras coisas.
Você já chega e você fala, não vai dar tempo de orar direito. Vou orar, vou agradecer a Deus que eu cheguei na igreja e já vou fazer o que eu tenho que fazer. Ou você já chegou atrasado no culto e você chega lá e ora por protocolo. Mas a sua oração é efetiva ao fazer isso? Você tem de fato chegado na casa de Deus, dobrado os seus joelhos exatamente com o propósito de falar com o Senhor? Porque você chegou na sua casa? Então isso que nós devemos pensar. Nós negligenciamos demais a oração. Nós negligenciamos demais os períodos que nós temos de oportunidade para orar. E Jesus, que é Jesus, ele orou antes de pregar. Antes de pregar, ele sabia que o essencial era ficar em oração com Deus. E Jesus, ele nos ensina como nós devemos orar. Então, em Mateus capítulo de número 6, se nós abrirmos nossas Bíblias, abram suas Bíblias lá. Jesus, no Sermão do Monte, ele nos explica tudo o que nós precisamos na nossa vida com o Senhor. Então, Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5, ele vai nos explicar como nós devemos orar. Então, o primeiro ponto, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6, que diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficarem orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. O que Jesus está querendo dizer aqui? A oração não serve para a sua vanglória. A oração, ela é intimidade. Então, por isso que Jesus dá o exemplo do quarto e fechar a porta, e Deus que vem em secreto, o Pai que vem em secreto, o recompensará. Porque a oração é intimidade. A oração é uma busca com uma outra pessoa. Eu não sei você, mas tem muitas conversas que eu falo com os meus pais que eu nunca quero compartilhar com outra pessoa. Porque são conversas íntimas com meus pais, conversas íntimas com meus amigos, conversas íntimas com minha namorada, ou você que é casado com seu esposo ou esposa. Mas por que você quer compartilhar a tua conversa com outras pessoas assim? Você falar com outras pessoas basicamente para se aparecer ou para mostrar que você está fazendo isso. Ou para você justificar performance. Porque nós, como seres humanos, nós fazemos isso. Nossa, eu oro por 2 horas. Não, eu fico 3 horas de joelho sem cansar. Nossa, eu passo o dia em oração. Mas qual é a intenção do seu coração ao fazer isso? É claro que você que é mais forte na fé, e você vê um irmão que ele não tem esse, como se diz, essa disciplina da oração ainda, você pode erguê-lo e falar: irmão, eu comecei como irmão, não tinha força para me colocar em oração, mas sabe como eu fiz? Eu fiz assim, e hoje eu consigo orar por 2 horas. Isso já dá para nós percebermos que é algo diferente. Você está ensinando alguém na fé a como caminhar, a como começar nessa disciplina espiritual. Mas, irmãos, a oração não é um ato de vanglória e também não é um ato de performance, porque você pode orar por 2 horas e as suas palavras serem vazias. É a segunda coisa que nós vamos ver aqui. Mateus 6, 7 a 8, que diz: quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Então não é o excesso de palavras que vai fazer Deus ouvir. Não é o excesso de horas na oração que vai fazer sua oração ser maravilhosa. Mas óbvio que, se a conversa for proveitosa, irmãos, você está tão desejoso, tem momentos assim, você está tão desejoso em oração com Deus, que você não quer mais sair daquele momento. Então você sabe que a sua oração, Deus estava presente te ouvindo. E é maravilhoso. Até me emociona ao dizer isso. Que existem momentos assim em oração. A gente dobra nossos joelhos e a gente está ali falando com Deus.
a gente rasga o nosso coração e, meu Deus do céu, nós sentimos a presença do Senhor. E é maravilhoso. Mas, irmãos, não vamos nos contentar com performance. Eu lembro até hoje, eu estava orando muito ao Senhor e falando, Deus, me ensina a orar. Eu oro tão ruim ainda, eu oro tão mal. As minhas palavras não são tão boas assim ao orar. E uma vez, eu no seminário com o pastor Napoleão Falcão, no último dia, lembro até hoje, como se fosse hoje, alguns pastores presidentes, ele falou, esses pastores fazem parte do conselho de pastores. Eu falei, uau! E ele vai ter a oportunidade de orar por nós hoje, no encerramento, né, do seminário. E eu falei, nossa, vai vir uma oração daquelas lindas, maravilhosas, eloquentes. Mas quando aquele pastor pegou o microfone, a forma que ele orou me constrangeu. Ele falou, meu pai, aqui estão seus filhos. Mas meu pai maravilhoso, venha guardar esse conhecimento no coração dos teus filhos, pai. Ô pai querido, meu amigo, venha guardar cada um no caminho das suas casas. Foi uma oração com tanto amor a Deus que eu me constrangi. Eu falei, Deus, o Senhor me ensinou a como orar nesse momento. Porque a oração não são palavras bonitas. É uma oração ao seu pai. É uma conversa com o seu pai que está no céu. Então, guardem esse conhecimento na mente de vocês. E Jesus, ele nos dá um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, que é vista por católicos, vista por evangélicos, e muitos oram a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração. É como nós devemos orar. As coisas que não podem faltar nas nossas palavras com Deus. Então, Mateus capítulo 6, versículo de 9 ao 10 diz, vocês devem orar assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como não é no céu. E para exemplificar isso, irmãos, abram Eclesiastes 3, texto que é batido até, muito falado por muitos, mas muito falado da forma errada também. Então vamos lá. Vamos ler Eclesiastes 3. Eclesiastes de número 3, porque é um livro poético, então ele é número. Eclesiastes 3:1 diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então todo propósito tem um tempo determinado. É isso que diz, debaixo do céu. Ou seja, as coisas que foram criadas. Deus não está debaixo do nosso tempo, ou debaixo de algum tempo. Porque Deus criou o tempo. Ele é um Deus que está acima dos céus. Então é esse Deus que nós estamos orando. Pai nosso que estás no céu. Um Deus que ele não está limitado ao tempo. Um Deus que não está limitado às circunstâncias. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus que está atrelada às nossas condições. Mas Deus não está sujeito a elas. Deus pode realizar muitas coisas que você nem pensa que é possível, porque ele é um Deus acima nos céus. Santificado seja o teu nome. Ou seja, como nós santificamos o nome do Senhor? Dando bom exemplo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Os céus são governados pelo Senhor. Os céus, criação de Deus, habitação dos anjos, e habitação que será nossa também. Lá funciona perfeitamente. E na terra não. Porque nós, como seres humanos, cheio de maldade no nosso coração, nós fazemos essas coisas ficarem desordenadas. Então o que nós estamos pedindo? Que, da forma que é perfeito no céu, a vontade do Senhor, que a vontade dele seja feita também nas nossas vidas e também aqui no reino terreno. Outra coisa muito importante, Mateus 6:11. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, ou seja, nosso sustento.
aquilo que é necessário para nós vivermos. E aqui está pedindo para que Deus conceda a nós, não somente o pão, aqui está falando de uma necessidade. Então, aquilo que é necessário, nós devemos pedir a Deus, nosso sustento, o nosso trabalho, as coisas que nós precisamos. Mateus 6,12, tem uma verdade muito importante também. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Tem um pré-requisito aqui. Deus somente nos perdoa se nós também perdoarmos o nosso próximo. Assim como fala o versículo 14 e 15. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Então aqui está um pré-requisito. Irmão, se você não perdoa, se você está cultivando uma mágoa no coração do seu próximo, saiba, Deus não perdoa seus pecados. Deus não perdoa suas afrontas. Porque como diz a parábola, existia 2 servos. O servo desse senhor estava devendo ao senhor uma quantia grande de dinheiro. Vamos simular aqui nos tempos de hoje. 5 mil reais. Esse servo estava devendo 5 mil reais. Chegou o tempo de pagamento dessa dívida. O servo não pagou. E naquele tempo, a ordem era que o servo fosse feito toda a sua família de escravo para que fosse paga a sua dívida. E o que acontece? O Senhor perdoou a dívida daquele servo. E o que acontece? O servo ficou muito feliz. Ficou muito feliz porque o Senhor perdoou sua dívida. Mas esse servo também tinha um servo. E aquele servo tinha uma dívida de 20 reais com ele. Chegou o tempo de pagamento dessa dívida. E o servo desse servo não pagou ele. E o que ele fez? Ele não perdoou a dívida do seu servo. Ele fez com que a família dele fosse feita de escravo. Quando o mestre daquele servo soube, ele chamou aquele servo e falou: eu não te fiz, eu não perdoei uma dívida maior que a sua, como você pode não ter perdoado o seu servo também? Sendo assim, a sua condenação vai ser muito mais severa. É exatamente isso que Deus ele faz conosco. Deus ele perdoa as nossas iniquidades, que são muito maiores do que o que os nossos irmãos fazem conosco. E ele nos pede que nós também nos perdoemos uns aos outros. E a última aqui, Mateus 6,13. E não nos deixes cair em tentação. Ou seja, as tentações virão, mas Deus ele tem poder para nos ajudar a nos livrar dela. Como diz a continuação do versículo, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, Deus ele nos dá poder para nós não cairmos nas tentações do maligno. Ele nos dá poder. Ele nos sustenta nas nossas provações e dificuldades. Então olha o poder dessa oração do Pai Nosso, desse modelo de oração. Somente aqui, irmãos, se nós fôssemos entrar em cada tema da oração, e se nós formos orar em cada tema, já seria muito maior do que aquilo que nós costumamos orar a Deus. Então, eu não sei orar, Lucas. O que eu devo fazer? Pegue esse modelo de oração. Siga os exemplos que nós falamos aqui na aula de hoje. Nesses poucos 30 minutos de aula, pensei que era menos. Mas, irmãos, para vocês entenderem a profundidade dessa aula, não se atentem somente aos poucos tópicos que eu falei aqui nesse vídeo. Nós falamos somente até o 1.2. Tem muito mais conteúdo para se falar. Nós não fugimos do tema aqui. Então, para vocês verem a profundidade do tema dessa revista, estejam conosco também amanhã de manhã. Nós teremos muito mais para falar. E que Deus tenha acendido a chama no seu coração. Acendido a chama dessa disciplina tão espiritual e tão maravilhosa, que é falar com o nosso Deus. Que Deus os abençoe.